Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste primeiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que tem como título A Supremacia das Escrituras. O subtítulo diz que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A próxima lição, a lição de número 5, que está programada para 30 de janeiro de 2022, traz o título Como Ler as Escrituras. Olha que coisa interessante. A gente acha que ler a Bíblia é igual ler qualquer outro livro, e não é. Até uma literatura de cordel requer que você tenha uma certa atenção para lê-la. Uma bula de remédio requer que você tenha uma certa atenção para ler também. Imagine quando você vai ler um texto jurídico, é necessário você ter toda uma interpretação, uma hermenêutica jurídica para compreender o texto. De igual modo é também para a Bíblia. A Bíblia requer uma leitura apurada, esmerada, uma interpretação fidedigna para que você possa compreendê-la. Como interpretar a Bíblia se você não conhecer o seu contexto? Como interpretar a Bíblia se você não conhecer a sua cultura? Como interpretar a Bíblia se você não compreender a vida daqueles que participaram de cada momento bíblico? Então este é o objetivo da lição do próximo domingo. E hoje, quarta-feira, o título, a leitura está em Atos capítulo 2, versículo 39, que traz uma epígrafe interessante. Observe o que diz a epígrafe. As Escrituras ensinam a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. A princípio, você pode perguntar por que o comentarista colocou que as Escrituras ensinam da atualidade dos dons e do batismo com o Espírito Santo. É justamente pelo fato que andam lendo a Bíblia e a interpretando de forma inadequada. Por exemplo, disse que o batismo com o Espírito Santo, por algumas pessoas, dizem por aí, que não é para os dias de hoje. Foi lá no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, e ficou por lá. Que os dons espirituais não atuam hoje, especialmente o dom de línguas. No entanto, parece uma incógnita, porque nós vamos ao culto e nós vemos pessoas falando em línguas, nós vemos pessoas interpretando as línguas, nós vemos pessoas profetizando. Vez por outra nós encontramos alguém sendo curado. Eu já vi cego vendo, já vi surdo ouvindo, eu já vi criança com a mãozinha encurvada, de repente a mão estirar. Eu lembro quando veio o missionário Roy Durham em Barreiras, lá no ginásio, no estádio melhor dizendo, e eu vi quando uma criança foi curada. Eu fazia parte daquela equipe de segurança que ficava ali logo à frente enquanto o missionário Roy Durham pregava. E já vi outras curas aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na minha frente. Eu estava olhando e vi a pessoa ser curada na minha frente. Sem falar de outras coisas, eu já vi a operação de maravilhas. Já aconteceu de nós irmos realizar um culto e não podermos realizar o culto por causa da chuva, o tempo muito chuvoso, tudo fechado, e de repente levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, é a tua obra, faz um milagre, espanta essa chuva. E Deus, atendendo o pedido, abriu um círculo assim em cima do local de onde nós estávamos, dá para ver o círculo perfeito, e nós realizarmos ali o culto. E eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Eu já vi na cidade de Cotegipe, já vi aqui em Cristópolis, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, em momento que eu participei. E outras coisas mais. Eu já vi irmãos serem curados. Pessoa tinha uma enfermidade, consta aqui no laudo da enfermidade, no raio-x, e de repente a enfermidade desaparece e o médico ainda diz: olha, quem fez uma cirurgia laser, porque nem corte aqui na pele tem. Logo, eu entendo que os dons são atuais, mas como compreender, como casar essas duas coisas se dizem que os dons e o batismo com o Espírito Santo ficou naqueles dias? Aí nós somos obrigados a ler o texto que é indicado, que é Atos capítulo 2, versículo 39, e você vai compreender um texto junto comigo agora. Ok? Observe o que é que diz o texto, fazendo uso da versão Almeida Revista e Corrigida. Por quê? Versículo 39, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Porquê? É um porquê junto, é um porquê de explicação, Eles estavam aqui posteriores ao momento em que eles no cenáculo receberam o batismo com o Espírito Santo. Pedro, agora representando todos aqueles que estão ali, haja vista a população dizer que eles estavam bêbados,
Pedro então aparece e diz: gente, esse povo não está bêbado, esta é a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, porque o dia lá começa de 6 horas, então 7 é 1, 8 é 2, 9 é 3, esta é a terceira hora do dia. Como pode, na terceira hora do dia, esse povo já está embriagado? Inclusive, ele nas entrelinhas nos diz que os judeus não comercializam nada enquanto tiver escuro, só depois que o sol brilha. Como é que pode ser na terceira hora do dia esse povo estar bêbado? Mas a questão não é só o estar bêbado, a ideia, a impressão deles estar bêbados. É que enquanto um não entendia o que outros estavam dizendo, entendia que alguém estava falando o seu idioma. Aí alguém que estava próximo também não entendia os demais, mas entendia falando o seu idioma. E o texto bíblico diz que cada um ouvira falar dentro do seu idioma. Então aqueles muitos idiomas falando num local só, deu uma confusão, deu uma bagunça e dava a impressão de conversa de bêbado. Isso é bem verdade. O povo pensou que tinha gente bêbado mesmo. Eu lembro que antigamente, quando nós realizávamos culto com a porta fechada, né? Lá em Cristópolis, por exemplo, eu era novo convertido. Aí de vez em quando passava alguém na porta da igreja e dizia: o que está acontecendo aí dentro? Que os irmãos estavam orando, aí aquele clamor, aquela coisa. Alguns falando língua estranha, outros orando, pedindo a Deus alguma coisa. Aí o porteiro dizia, uma parte do seu para o irmão Donato. O irmão Donato era esse porteiro. Aí o pessoal dizia: o que está acontecendo aí dentro? Aí o irmão Donato: não, é Jesus que está operando. Aí o camarada, para tirar onda, dizia: uai, e ele opera sem anestesia? É. Mas veja, dá a impressão realmente que é um bocado de bêbado. Me perdoe aí os irmãos que vão ver isso aqui, mas eu acho interessante. No entanto, Pedro toma a palavra agora e diz: gente, calma aí, esse povo não está bêbado, essa é a terceira hora do dia. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do que foi dito ao profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus. Aí ele vai explicando o texto e chega no versículo 39. Aí agora vem a questão que vai explicar por que que os dons espirituais são atuais, por que que o batismo com o Espírito Santo é atual. Diz assim: porque a promessa vos diz respeito. Aqueles que Pedro estava falando cara a cara ali, essa promessa é para vocês. A vossos filhos, é para você, para o teu filho, para o teu neto, para o teu descendente. Lembrando que em Israel, filho é todo aquele que está abaixo, pai é todo aquele que está acima. Então você tem os ascendentes como pai e os descendentes como filhos. Então, uma geração, isto aqui é para os seus descendentes. Aí continua: e a todos quanto estão longe. Aí aqui agora a gente já abre um parêntese. Longe aqui você precisa interpretar entendendo o que Pedro está dizendo. Longe aqui é o fator tanto territorial, geográfico, como o fator temporal. Longe aqui pode ser alguém que está a mais de 1.000 quilômetros de distância, como pode ser alguém que está a 2.000 quilômetros, a 2.000 anos de distância também. Eu cheguei bem recente para uma colega, a doutora Gisele Siqueira, que trabalha conosco aqui no escritório, uma excelente advogada, e perguntei para ela: você é batizado com o Espírito Santo? Não, Jesus te chamou, porque a sequência do texto ali vai falar sobre isso. Jesus te chamou? Ela disse sim. Eu disse: tu é batizado com o Espírito Santo? Ela: sim. Eu digo: então a promessa diz respeito a você também que está longe. Então este longe aqui pode ser interpretado como um longe temporal. Não vi aqueles irmãos, não conheço aqueles irmãos, mas sou batizado com o Espírito Santo. Aí Pedro continua: a vossos filhos e a todos quantos estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você, se é evangélico assistindo este vídeo, o Senhor te chamou, então a promessa diz respeito a você. Isto quer dizer, irmãos, que a interpretação de que os dons espirituais ficaram somente para aqueles dias, de que o batismo com o Espírito Santo é somente para aqueles dias, é uma interpretação minimizada das Escrituras. Não alcança o poder do batismo do Espírito Santo, nem a objetividade do derramamento do Espírito sobre a igreja e dos dons espirituais. E eu concluo dizendo: se você está vivo, se você reconhece Jesus como Salvador e agora aprendeu que esta promessa diz respeito a você e ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, busque os dons, deixe Deus operar os dons do Espírito na tua vida e você vai ser cada vez mais bem-aventurado, porque você terá ferramentas, estará revestido para a obra do Senhor. Deus te abençoe. É assim que lê a Bíblia. Como lê as Escrituras, é assim que você lê.
Domingo na escola dominical, certamente você vai perguntar mais alguma coisa para o teu professor e pode ter certeza que ele vai ter explicações para você. Fica na paz do Senhor. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, curta. Se ele te ajudou de alguma forma, abençoa o reino de Deus. Mande para outras pessoas. Nós não temos objetivo financeiro, não. O objetivo é somente de falar de Jesus e isso está acontecendo. Deus te abençoe, paz do Senhor.